Você já percebeu que de tempos em tempos a vida te coloca sempre as mesmas perguntas? Aos 28, aos 35 e aos 42, vêm as crises, os incômodos e as mudanças de rumo. Isso não é o acaso, é o que chamamos de setênios, ciclos de 7 anos que marcam o desenvolvimento de uma biografia. E quando você começa a entender isso, muita coisa começa a fazer sentido. O que é a biografia humana? É um olhar para o ser humano em desenvolvimento, aonde um processo acontece a cada fase em movimento diante dessa vida. Cada fase da vida tem uma qualidade, um chamado e um grande aprendizado. Essas fases se organizam em ciclos de 7 anos, o que nós, na antroposofia, chamamos de setênio. A vida não é uma escada, mas um ciclo contínuo de amadurecimento, desafios e revelações. Entender isso é como receber um grande mapa da própria jornada. Nos setênios, dos 0 aos 7 anos, onde se iniciam essas fases, o cuidado ao corpo físico é intenso. Os setênios se iniciam dos 0 aos 7 anos. Essa é uma fase de muito cuidado com o corpo físico. É também um momento em que a criança está sendo construída através dos exemplos, pela imitação. É nessa fase também que o brincar é de uma grande importância. Isso tudo está ligado ao vínculo e o afeto que norteiam essa criança. Dos 7 aos 14 anos, inicia-se uma fase potente, direcionada a uma ética moral. Essa criança vai buscar, então, agora, uma autoridade amada, um ídolo, um exemplo. É nesse momento em que os caminhos traçados por essa família e pelo meio social escolar são construídos a partir desse setênio. É nessa busca que existe o pertencimento, a identidade familiar e as regras que são seguidas à risca. Muitas inseguranças nascem nesse momento. Dos 14 aos 21 é a fase da individualidade e da identidade. É nesse momento que o adolescente vai buscar a sua verdade. É diante disso que nascem os grandes questionamentos. E um deles é quem eu sou, diante dos valores traçados nos 2 setênios anteriores. Rejeição, impulsividade e busca por sentido é o que vai nortear esse caminho. É verdadeiramente adolescência no sentido mais amplo. Dos 21 aos 28 anos é a entrada no mundo real. O que eu vou fazer da minha vida agora? Crise da identidade. Começa o trabalho da vida adulta, escolhas, relacionamentos, decisões. E é nesse momento que vem a grande crise existencial. É isso mesmo que eu quero ser? E aqui se dá o início dos dilemas de autonomia e autenticidade. Dos 28 anos aos 35, inicia-se um ciclo de retorno aos valores familiares. É nesse momento que grandes acontecimentos brotam dessa crise de talentos. Casamento, filhos, um novo emprego, uma mudança. É nesse momento que se manifesta as grandes mudanças na alma humana. Dos 35 aos 42 anos é uma grande fase. Afinal, toda mudança no organismo humano, no processo metabólico, é também um fato que acontece de fora para dentro. Será que faz sentido aquilo que eu estou vivendo fora e me apresentando para o mundo? Aqui vem um grande questionamento. Em torno dos 37 anos, a vida nos convida a descer do cavalo alado que nós carregamos. Qual é a força que você precisa deixar para poder seguir um novo caminho? A fase dos 42 aos 49 anos é a grande crise existencial. Aqui nós chamamos isso de crise da autenticidade. É aqui que começa um grande questionamento sobre o que eu já vivi durante esses 42 anos. É nesse momento que começa um novo ritmo, um despertar espiritual. Para a antroposofia, a vida começa a partir dos 42. Porém, aquilo que eu não resolvi dos 35 aos 42, como um convite que é chegado para descer do cavalo, se eu não tiver olhado, a vida vai vir e me derrubar desse grande cavalo. A grande pergunta é, por que as crises se repetem? As crises se repetem porque quando não ouvimos os chamados aos 28 anos,
essa pergunta volta a acontecer aos 35, e assim sucessivamente. Só que o que nós não entendemos é que nós vamos acumulando crises. E quando não olhadas e não ressignificadas, essas crises se tornam algo muito maior e mais desafiador anos à frente. O que você chama de crise pode ser somente a vida tentando te alinhar com aquilo que ela sempre quis te mostrar. A crise não é o fim, é só o começo de um ciclo mais consciente e muito mais verdadeiro. Agora eu vou trazer 3 exemplos práticos para vocês do que aconteceu nos meus atendimentos. Eu tenho um caso aos 28 anos de um rapaz que, na sua busca incessante pelo dinheiro, começou uma busca em vários sistemas terapêuticos. Quando ele chegou diante desse conhecimento, algo foi revelado para ele. Era momento de ressignificar a relação com o seu pai. E foi exatamente nesse momento, quando ele ressignificou a sua história diante da hierarquia desse pai, que ele pôde compreender e receber da vida o poder de tomar a vida pelas próprias mãos. A partir daquele momento, ele nunca mais culpou o seu pai diante dos fatos que ocorriam na vida dele. E aí sim pôde compreender a grande decisão de tomada da nossa própria vida. Outro grande exemplo é aos 35. Esse exatamente foi aos 37 anos. Outro caso em que a vida começou o grande pedido para descer do cavalo. E normalmente pode ser a mudança de um trabalho, a mudança de um emprego. Mas no caso dessa pessoa, o convite foi para deixar aquilo que era muito grandioso na vida dele, o casamento. E isso foi um grande desafio. Aos 37 anos, esse convite, como um impulso da alma, veio e ele teve muito medo diante da decisão. Mas a partir do momento em que ele desceu do cavalo e o eu dele se estabeleceu verdadeiramente, a vida se abriu como um grande potencial para aquilo que ele veio cumprir como missão. E já aos 42 anos, a grande crise existencial, ela passa por vários âmbitos. Teria muitos exemplos para dar para vocês, mas um deles é de uma grande pessoa que eu conheci e que passou comigo, e nesse momento em que ela vivia exatamente os 42 anos de idade, foi o momento de ela perder 70 quilos. Foram 70 quilos, porque ela veio a grande questão, o que eu estou fazendo, o que eu fiz com a minha vida até aqui. E foi uma grande separação da mãe dela, porque a mãe dela carregava esse peso e ela herdava esse peso também. Então a crise vem como um grande convite, e quando nós temos coragem, tudo isso se torna poderoso, mágico e inesquecível. Você não está quebrado, você está sendo chamado. E a resposta de tudo isso está dentro da tua própria história. Como é que você pode começar a olhar para a sua própria biografia? Comece reconhecendo grandes marcos da sua própria história. Acontecimentos, fatos, dores, traumas, crises que você vivenciou durante esse seu período. O que cada ciclo te pediu e você ignorou. E também te faça essa pergunta: o que estava querendo nascer em mim naquele momento? Isso é uma grande chave para a abertura da consciência. Agora, eu vou sugerir uma prática para vocês. Pegue um papel, uma caneta e construa a tua biografia por fases, de 0 a 7, 7 a 14, e anote todos os fatos, acontecimentos, crises, dores que permaneceram durante cada fase. Eu tenho certeza que ao final desse exercício você se surpreenderá com aquilo que chegará. Quando você conhece a tua história, ela deixa de te prender e passa a te guiar. Cada fase tem um chamado. Escutar esse chamado é um ato de coragem e de amor a si mesmo. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que está passando por esse momento e deixa aqui nos comentários qual setênio você está passando agora. E não se esquece de se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos como esse e, além de tudo, para poder desenvolver uma habilidade inata de liderar a tua própria vida.